Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Estamos na 19ª semana do tempo comum e fazendo essa caminhada de maturidade através da liturgia. E hoje nós comemoramos este santo, São Maximiliano Maria Kolbe, polonês, que deu a vida, como dizia no início da celebração, por um pai de família, lá no campo de concentração em Auschwitz. Mas a liturgia, até a gente chegar coroando com a vida desse santo que entregou a sua vida, nós acompanhamos já nesses dias a caminhada que Moisés fez com o povo de Deus, Deus dizendo a ele que ele não entraria na terra prometida, mas que um sucessor seu, no caso Josué, e Josué caminhou então com o povo rumo à terra prometida. E aquele feito, acho que vocês vão se lembrar, aquele feito do mar se abrir, das águas se abrirem, para que o povo de Deus pudesse passar, aconteceu também com Josué e com o povo que ele conduzia. A Sagrada Escritura apresenta o mar nessa relação com o mal. Então, o mal não resistiu à presença do homem de Deus, do profeta, de Josué ou do seu povo. Não há barreiras, não há mal que possa conter a Deus. Por isso se abriu também aquelas águas para que o povo de Deus pudesse passar rumo à terra prometida.
Foi a fé em Deus, foi a fé no único Deus que fez com que aquelas águas se abrissem. Meus irmãos, também na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada, tenhamos fé. Nenhum mal vai resistir, amém? Nenhum mal vai resistir, porque nós somos o povo de Deus. Nós estamos com Ele, Ele está conosco. Tenhamos também essa fé. Caminhemos com o nosso Senhor, caminhemos com esse sentimento, com esta certeza de que Ele está conosco. Esse Deus que está conosco, nosso Senhor Jesus Cristo, apresentou vários ensinamentos no Evangelho. Hoje nós temos mais um. Para vencer a barreira da impossibilidade do reino dos céus, para vencer essa barreira, é preciso o perdão. É preciso dar o perdão. Nós acompanhamos essa história que Jesus contou a partir de uma pergunta que Pedro fez: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Não sei se você já fez essa pergunta, já se fez essa pergunta também, né? Ou fez para alguém, né? Alguém que é de Deus, alguém que está lá na caminhada. Mas assim, olha, chega aqui, tem que perdoar sempre mesmo? Mas se fulano fizer isso, fizer aquilo, se me maltratar, se me rejeitar, como é que é essa história aí? Você que já está na caminhada aí, já que está há muito tempo, como é que é? Porque nosso Senhor viu, né? Aliás, Pedro ouviu os ensinamentos de nosso Senhor, e acho que ele quis tirar essa dúvida, né? Mas Jesus, aquilo lá que o Senhor ensinou, é assim mesmo? Aí Jesus mais uma vez, né, respondeu, né, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e contou esta parábola, na qual Pedro pôde se encaixar, e cada um de nós podemos também nos encaixar. Alguém que devia muito, uma fortuna, e que foi perdoado pelo patrão, porque pediu perdão para o seu patrão, mas que ao sair dali, um outro irmão, um outro servo, tinha uma dívida com ele, mas ele não foi capaz de perdoar aquele que devia bem menos. Meus irmãos, não tenhamos um coração ingrato, não tenhamos memória curta diante do tanto que Deus nos ama, diante do tanto que Deus nos perdoa. Quem somos nós para condenarmos o outro, para não perdoarmos o outro? Não quer dizer que você tem que ser amiguinho daquele que te ofendeu, não, tá? Não, é beijinho, beijinho daqui para frente, não sei. Não é isso. Mas não alimentar rancor e nenhum mal com relação àquela pessoa que te fez o mal. Entendeu? Diante desse Deus que é Pai das misericórdias, Ele tem muitas misericórdias e Ele nos dá as suas misericórdias. Quem somos nós para reter a misericórdia? Está entendendo? Aquele homem devia muito, foi perdoado, ao sair dali não foi capaz de perdoar. Quantas vezes nós agimos como ele? É ou não é verdade? Nós somos chamados ao contrário, não, a perdoar e a lembrar do tanto que Deus nos ama. Com certeza foi essa a lembrança e foi essa a experiência que o jovem Maximiliano Kolbe fez. Era pobre, era de uma família humilde, mas rica de religiosidade. Cresceu, aliás, ainda criança, né? Tem uma história bonita, tem até um documentário que está na Canção Nova, você pode acompanhar, As Duas Coroas, onde ele fez essa experiência. Qual coroa você quer, Maximiliano? A branca ou a vermelha? A branca era a pureza, a santidade, a pureza,
a santidade, não é? E a vermelha, a santidade também, mas o martírio. Qual coroa que você quer? Sabe qual que ele respondeu? A vermelha? A branca? Ele falou, as duas. Coitado, ele não sabia, né? Ele era criança ainda, mas ele falou que queria as duas coroas. E realmente, no desenrolar da sua vida, ele foi premiado com as duas coroas. A coroa da pureza, a coroa do martírio. Cresceu, ingressou no seminário. Ele nasceu na Polônia em 1894, tempo ali como jovem e como adulto, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e na Segunda Guerra foi onde ele deu a sua vida. Foi para o campo de concentração, realizava os serviços como os outros realizavam ali, mas mesmo ali, ele era um foco de luz, uma luz na prisão. Conta a história que ele não morria. Faziam de tudo, né, para que ele morresse. Até o alimento, né, ficou bem escasso, mas mesmo com um alimento tão escasso, ele não morreu. Tiveram que dar uma injeção mesmo nele para que ele pudesse vir a falecer. Mas o episódio, né, que ocorreu, né, para que ele fosse então para o martírio, foi de que um fugitivo, infelizmente, tinha conseguido, teve êxito, né, na fuga, e alguém precisava pagar por aquele fugitivo. Foi sorteado um pai de família. E ele logo se prontificou a morrer por aquele pai de família. Por isso que ele foi sacrificado, por isso que ele foi martirizado, porque ele deu a vida por alguém. Alguém que se sentia profundamente endividado com o nosso Senhor, deu então a sua vida. Meus irmãos, eu rezava isso e quero provocar isso a nós. Rezemos para que nós também tenhamos e sejamos contagiados por um amor profundo por nosso Senhor. Nos sintamos profundamente em dívida com Ele, para que a gente também possa dar a nossa vida. Que você, esposa, se sinta profundamente endividada com nosso Senhor e dê a sua vida pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua missão. Pai, se sinta profundamente endividado com nosso Senhor e dê também a sua vida como pai, pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua missão. Nós, missionários, sacerdotes, que nós nos sintamos, meus irmãos, profundamente endividados com nosso Senhor. Eu devo uma fortuna, eu não posso me esquivar de dar a minha vida por amor a nosso Senhor. Que o exemplo deste santo, meus irmãos, nos contagie. E os santos, né, a maioria, né, acredito que também assim, São Maximiliano Kolbe, não foi triste para o martírio, foi alegre, porque foi dando a vida, foi por amor a nosso Senhor. Foi um sacrifício? Foi difícil? Claro que foi, mas foi por amor, por amor a nosso Senhor. Então vamos pedir que esse amor que foi inflamado no coração de São Maximiliano Kolbe também inflame o nosso coração. E nas situações, São Maximiliano não deu a vida só lá não, viu? Entre aspas, só lá no campo de concentração. A vida dele foi sendo doada. Na evangelização, naquele tempo, era a mídia falada, né, e a mídia escrita, impressa. E era um homem com profundo desejo de fazer Jesus conhecido, por isso ele fundou a Milícia da Imaculada, para poder transmitir os impressos, para poder evangelizar. Se ele tivesse aqui hoje, com certeza ele teria uma TV, uma rádio, uma internet, onde ele iria evangelizar. Era esse o desejo do coração dele.
Não falar dele, mas falar de Jesus. Então que esse seja o nosso desejo também, falar de Jesus, anunciar Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho. Que Ele rogue por nós, mas que também a exemplo dele, nós peçamos esse coração apaixonado por nosso Senhor e que nós também gastemos a nossa vida, não só numa ocasião, em todas as ocasiões que nosso Senhor nos pedir, que nós possamos dar a nossa vida, a exemplo de São Maximiliano Kolbe, a exemplo dos santos, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós não queremos reter, Senhor, o amor que recebemos do Senhor. Não queremos reter o perdão que recebemos do Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, também a dar, a doar e a dar amor a todos aqueles que se aproximarem de nós, a todos aqueles que nós nos aproximarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.